Estamos começando mais um programa Saúde em Foco e o nosso assunto hoje é nutrologia esportiva. Aqui conosco temos Matheus Ribeiro, esportista, para conversar com a gente. Matheus, em primeiro lugar, quero agradecer pela tua presença. Eu que agradeço. E começar te perguntando qual esporte ou esportes que você pratica. Hoje eu estou focado no CrossFit, que é um esporte de condicionamento físico, né? Existe uma competição onde a gente testa quem é o atleta mais bem condicionado. Hoje essa é minha atividade, mas o meu histórico esportivo desde criança. Comecei com futebol, natação e luta, 20 anos de jiu-jitsu e hoje estou focado com CrossFit. A filosofia do CrossFit é essa? É de quem se supera mais, é isso? Exatamente, é testar, na verdade o CrossFit quer testar, as provas são para testar as habilidades físicas do ser humano. Então ela engloba desde resistência muscular, resistência cardiovascular, como equilíbrio, potência, precisão, força, agilidade. Então é um composto de valências físicas que são testadas na competição. Então você tem que ser resistente, ao mesmo tempo tem que ser flexível, e tem que ser forte. Então não adianta você ser só muito bom em uma das valências. Tem que tentar, né, e conseguir desenvolver vários setores, né? Exatamente. E você procurou pelo Dr. Reinaldo Nunes, que é nutrólogo, com que objetivo? Ganho de performance, né? Porque a alimentação é a base de qualquer esporte, de qualquer atividade de alto rendimento. Então, se você se alimenta mal ou suplementa mal, o seu combustível vai definir o que você vai, a tua performance final. Então, a a base da pirâmide, vamos dizer assim, né? Para chegar no topo que é o esporte, que é onde você se testa. Uhum. E há quanto tempo que você acompanha com o Dr. Reinaldo? Vai fazer 1 ano, a gente está 1 ano com a box, né? Então, logo no início, o Felipe, que é meu sócio, ele já conhecia o trabalho do Reinaldo. Então, a gente já fez uma parceria para juntar aí esses conhecimentos, né? E que é essencial para a gente melhorar os resultados. Ampla, exatamente. Você compete, tem isso, assim, alguma forma de competição nesse sentido? No início, eu praticava para o hobby, porque eu gostei muito da modalidade, sempre fui fissurado em esporte. E aí comecei a praticar, e quando eu resolvi trabalhar, aí a primeira etapa foi estudar a fundo o negócio, entender o que é a modalidade, entender que é a modalidade focada em saúde e longevidade. Às vezes o estereótipo de você estar fazendo levantamento de peso olímpico, há um preconceito sobre, tem que ser muito forte. E nesse caso até a flexibilidade é o mais importante de um atleta levantador de peso. E aí, com isso a gente teve que aproximar esses conhecimentos, né, para poder fazer para ter esse link, porque precisa ter uma alimentação saudável e ter um acompanhamento até dos seus índices de saúde, né, que a gente faz através de exames de sangue e tal, para você ter um ganho melhor. E assim, imagino que como você sempre fez exercícios físicos, você provavelmente sempre teve uma alimentação saudável, é verdade? Assim, Isso, que eu estou imaginando? Eu já tinha um acompanhamento com um nutricionista. Eu estava morando em Niterói, morei muitos anos em Niterói, então fazia lá e fazia não com foco de competição, para mim mesmo, porque eu gosto de pegar onda como hobby, então ficar surfando muito tempo, e o meu esporte anterior era o jiu-jitsu, então você tem que estar muito bem alimentado também, porque para treinar você, por mais que você não seja um atleta, o gasto energético por mais que você seja um atleta amador, você precisa se cuidar. Então, se você não se alimenta mal, você acaba treinando mal, aí acaba... o rendimento e o clima também é diferente. Quando você está se sentindo bem, as coisas fluem melhor, né? A questão emocional mesmo, né? Psicológica, né? Que você fala. E você se surpreendeu ao ir ao Reinaldo, perceber que havia algo que você fazia que não era tão adequado, e você entende? Sim. Assim, mesmo com todo o conhecimento que você já tinha, de você saber que com aquele profissional você ia conseguir aprimorar mais ainda aquilo. Com certeza. Na verdade, quando a primeira consulta, eu tive a surpresa de... Eu considerava que eu já comia bastante, né? Tenho uma alimentação saudável. E
pelo meu biotipo, cada pessoa tem um organismo diferente e a absorção dos nutrientes de forma diferente. Então, eu já tenho um metabolismo muito acelerado e sempre fui mais para magro. Então, desde tinha sempre essa tendência, mesmo que eu comendo bastante, não tenho ganho de peso. E eu achava que eu estava me alimentando bastante e que me suplementava de acordo com o nível de exercício que eu estava fazendo. E a orientação do médico é importante nesse direcionamento. Eu estava enganado, eu estava suplementando pouco, porque eu estava fazendo muito exercício, e estava comendo, e precisava aumentar os meus blocos, né, de alimento, assim, né, de gorduras, proteínas e carboidratos. E aí com o médico te dá um direcionamento, você com os exames também que são feitos, tanto de bioimpedância e o exame de sangue, te dá o direcionamento se você está deficiente de alguma vitamina, tal, porque o esporte no alto rendimento ele suga bastante assim do seu organismo. E qualquer deficiência, mesmo pequena, já vai fazer diferença. Faz alteração. E aí essa foi a surpresa, eu tive que comer mais. E com isso, com certeza, seu rendimento melhorou. Melhorou, está melhorando. Você percebe entre colegas e alunos o interesse por procurar esse profissional, esse médico, né, nutrólogo? Sim, todos os dias, todos os alunos, muitos alunos vêm perguntar a gente, né, se é necessário fazer um acompanhamento nutrólogo e tal. A gente responde que 100%, porque e um aluno também vai falando do seu resultado para o colega. Eu fiz o exame assim, tem objetivos e objetivos. O objetivo do CrossFit é você ficar condicionado, não é nem emagrecer e nem ficar forte, vamos dizer assim. Se você estiver condicionado para cumprir as tarefas, automaticamente você vai ter um percentual de gordura menor, porque a exigência, as tarefas você tem que cumprir de uma forma mais rápida ou fazer mais repetições em um tempo determinado. Então, se você consegue melhorar seus números, eu fiz essa tarefa em 5 minutos. Então, assim, e aí todo mundo fez em 5, 6 minutos, 7 minutos. Então, você foi o melhor naquele dia. Então, você estava bem condicionado para cumprir aquilo. Então, o corpo acaba mudando de acordo Ele vai respondendo a esses estímulos. Se você estiver mais bem preparado na parte alimentar, você vai cumprir melhor e você vai acabar essa brincadeira de comer mais e emagrecer. Você pensa assim, pô, isso aí é o sonho de todo mundo. Exatamente. Mas só que assim, tem que se dedicar ao esporte para poder isso acontecer. Com certeza. A partir de que idade vocês têm alunos? Então, o CrossFit, ele começa aos 3 anos de idade com um programa chamado CrossFit Kids. 3 anos? De 3 anos e aos 13 anos. 13, 14 anos, que tem uma metodologia mais lúdica, vai focada mais no universo da criança. Com cuidado com as articulações. Isso, é como muito de ginástica olímpica, é muita base da ginástica olímpica, assim, para a criança aprender sobre flexibilidade, coordenação. O treino de ginástica olímpica tem bastante força. As pessoas acham que não tem, muita força. Força, lógico, adequada para a criança executar, né, o exercício. E a partir dos 15 anos para cima é metodologia adulta. Então não tem limite de idade. Até 100 anos de idade, desde que consiga estar... Se o ser humano consegue caminhar, a gente já considera que pode treinar o CrossFit. Porque todos os exercícios têm adaptações para você cumprir, né? Entendi. Uma outra situação que a gente sabe que infelizmente ainda existe, eu queria saber assim, o quanto que você se depara com isso no seu dia a dia. É o outro lado, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que têm esse interesse de procurar o nutrólogo para poder fazer um tratamento, um acompanhamento adequado, a gente sabe que tem pessoas também que buscam o uso de estimulantes, de anabolizantes. Como que você vê isso, Matheus? Eu vejo isso de uma forma péssima, porque primeiro a ideia do CrossFit é saúde e longevidade. E é um esporte complexo, porque você envolve ginástica olímpica, levantamento de peso olímpico e os cardios, que seriam correr, pedalar, nadar, pular corda e remar. Você imagina esse monte de coisa que a gente tem que trabalhar a técnica primeiro, a introdução aos movimentos. Isso demora tempo. Então, Você imagina uma bailarina atingir um nível de balé top. Demora quantos anos de treinamento? Então, as pessoas querem aprender, executar, fazer as coisas muito rápido, num curto espaço de tempo. Há um período de adaptação para o esporte, de introdução. Não tem como uma pessoa ser faixa preta de judô em 6 meses. Claro. Por exemplo.
Então, e aí muitas pessoas perguntam sobre essa questão da anabolizantes e substâncias proibidas, que a gente não aprova. Que bom, né? Porque realmente, assim, nós que lidamos com esses pacientes, essas pessoas, essa questão da atividade física e tudo, a gente sempre tem que ser essa voz que alerta, que dá, né, com certeza, o bom conselho. Com certeza. Né? Matheus, quero agradecer bastante a você pela presença, você nos trouxe bastante informações. Muito obrigada. Obrigado a você. E no segundo bloco, nós vamos conversar com o Dr. Reinaldo Nunes, nutrólogo, que já está aqui no estúdio, aguardando para conversar com a gente. Não sai daí!